Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva a Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bocardi, Carol, boa semana para todos. Estamos adiantadíssimos neste ponto final. Oi, Vera. Naquela margem, dentro da margem de erro. Dentro da margem. 2 minutinhos para mais, 2 para menos, entre 6 e 6 e 5, tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora o que não tem margem de erro são os 100 dias de governo, né? Aí são 100 dias mesmo e pronto, não tem mais nem menos. E como é que foi o tom? Restou um discurso só, né, Vera? Sem ter muito o que mostrar, não foi isso? Foi meio sem ter muita novidade para mostrar, Bocardi. Ele fez um discurso longo, reuniu todos os ministros para esse balanço de 100 dias. E o que há para mostrar, e até há, é em termos de desfazer o que foi deixado por Jair Bolsonaro, ter enfrentado o 8 de janeiro e restabelecido algumas das políticas públicas do seu próprio governo. Desse restabelecimento, o que tem aí de mais, que já foi sentido pelas pessoas, pela população, é o Bolsa Família de volta com os R$600 em definitivo, né? Porque o Auxílio Brasil, que era o programa que tinha sido renomeado pelo governo Jair Bolsonaro, ele teve o valor aumentado para R$600, mas só até o final do ano. E agora, esse valor foi incorporado com mais os R$150 por famílias que têm filhos pequenos, e aí isso foi transformado no valor perene do benefício. Então esse é o grande ganho ali para as pessoas de mais baixa renda desses primeiros 3 meses e 10 dias do governo Lula. De resto, foi revogação de um monte de medidas da era Bolsonaro, a volta de muitos ministérios, alguns deles até aqui sem mostrar grandes realizações, mas a volta simbólica desses ministérios para mostrar que essas questões voltam a ter status de primeiro escalão, e muita coisa que remete aos governos passados com uma repaginada, né? Mais médicos, o Minha Casa Minha Vida e outros programas desta natureza. Mas dá para sentir no próprio tom dele uma certa impaciência com a falta de ter novos programas, novas diretrizes para mostrar. Isso ficou implícito e às vezes até explícito na fala dele e nas cobranças feitas a vários ministros. E a principal coisa ali que ele cobra e que vai continuar cobrando é a possibilidade do Estado voltar a ser um indutor do desenvolvimento por meio da concessão de crédito e de outros tipos de presença na economia. E isso é inviabilizado ou muito dificultado pelo fato de que os juros estão muito altos, seja no crédito dos bancos públicos e privados, seja na taxa básica da economia, que é a taxa Selic, arbitrada pelo Banco Central, e que é uma tecla em que ele tem batido bastante, voltou a falar hoje e diz que vai continuar falando porque é inviável uma taxa de juros dessa natureza. Então, de mote, além dessa coisa de uma certa impaciência com a falta de coisas novas para mostrar, eu acho que houve um importante endosso ao ministro da Fazenda, que eu notei no meu Twitter logo durante ainda o discurso. Eu vi que apareceu em muitas das análises que foram sendo feitas ao longo do dia. Então ele em muitos momentos se referiu diretamente ao Haddad, brincou com ele, fez menção ao novo marco fiscal, disse que para o Haddad que é normal ter questionamentos dentro do próprio PT, e demonstrou apoio a ele. Isso era importante porque nesses 3 meses uma das tônicas foram os ataques muitas vezes internos de expoentes do próprio PT e de economistas ligados ao PT ao ministro da Fazenda. Então isso foi uma coisa importante que certamente todo mundo que estava ali entendeu o recado. E a outra foi essa cobrança para que quando ele voltar da China, as coisas comecem a deslanchar para o futuro, para coisas novas e não só para um vale a pena ver de novo do que foram os governos petistas até aqui.
Que avaliação você faz, Vera, desses 100 dias? Quais são as áreas em que houve decisões acertadas, né, em linha com o que era de se esperar, e o que deixou a desejar? Então, dito, né, o que o Lula falou, vamos tentar começar a colocar as coisas nessas caixas que você me pergunta, Carol, porque eu acho que é relevante, né? Eu acho que tem todo um arcabouço aí político e institucional que foi feito nesse início de governo e que era importante, era desejável e explica um pouco a mudança de turno, né, da direita para a esquerda na eleição e que, portanto, está em linha com o que foi prometido na campanha. Revogação de decretos de armas, o recadastramento dessas armas que hoje já estão nas mãos dos chamados CACs, né, colecionadores, caçadores e participantes de clubes de tiros. A questão toda da remontagem da fiscalização e do controle no Ministério do Meio Ambiente, era uma promessa de campanha e foi feita. A volta do Ministério da Cultura e dos instrumentos para fomentar uma política cultural no Brasil, era algo que ele prometeu e fez. E a montagem dos ministérios que lidam com os direitos humanos e os direitos de minorias ou de maiorias minorizadas. Então, mulheres, negros, direitos humanos, essa montagem dessa linha mais social dentro do governo. Então, tudo isso é positivo e foi feito. Dentro dessa linha, que também inclui a defesa da democracia e a reação ao 8 de janeiro, foram tomadas medidas muito positivas, mas algumas ainda não avançaram como deveriam. Então, é um ponto ali de atenção desses primeiros 100 dias. Por exemplo, se anunciou que ia haver um projeto de responsabilização de plataformas e de contenção de fake news, tudo isso capitaneado pelo Ministério da Justiça, junto com a SECOM, e isso não avançou porque tem muitas divergências sobre como fazer isso sem resvalar para a censura à liberdade de expressão. Então, esse é um ponto que está ali dormitando e não foi adiante nesses 100 primeiros dias, embora tivesse sido anunciado. E aí a gente entra na área econômica, né? Que é a que mais deixou a desejar, porque não avançou muito. Tem o marco fiscal, que era a maior expectativa que havia, e ele ainda não foi apresentado como um projeto, foram só dadas as suas linhas gerais. Então, esse é um grande ponto de interrogação. Mesma coisa em relação à reforma tributária. E o que andou até aqui de medida na área econômica é muito na linha do anúncio de novos gastos. Então, além do Bolsa Família, que era uma promessa de campanha, então está na conta da promessa de campanha, também foi aumentado o salário mínimo, também foi anunciado o fim da cobrança de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e todas essas são medidas que têm um impacto positivo na base eleitoral do presidente, mas que deixam uma grande dúvida aí quanto a se vai haver também um controle dos gastos ou se só vai se gastar. Então, acho que esse é o balanço. E no Congresso, né, que é uma coisa importante em relação com o Congresso, o governo, por enquanto, no 0-0, não votou nada, fica ali em dúvida de se tem uma base para votar, e isso também apareceu tanto no café da manhã com o Lula, quanto hoje, quando fica ali uma grande dúvida quanto a qual é essa base com a qual o Lula pode contar no seu terceiro mandato. Bom, né, por isso a gente vê, e também, talvez pelo fato de não ter tido tanta entrega assim, né, a gente vê que está muito atrelado, pelo menos o discurso fica muito nisso, né, a justificativa dos juros, tal, reduz juros, numa tentativa de isso fazer com que a economia ande, né, e você vê que um futuro totalmente atrelado a isso, né, a questão econômica. E se não anda, se não tem taxa de juros e outras coisas não andam, como é que fica? É por isso mesmo? E não vai entregar nada? Bocardi, esse é um grande ponto de atenção para qualquer governo, a economia. E no caso do Lula, que foi eleito com 51 e pouco % da população, mas contra um adversário que teve 49, 48 e pouco, então algo muito próximo, essa questão da narrativa de quem entregou maior crescimento é algo que vai ganhando
peso e que terá peso ao término de 4 anos. E é por isso que existe esse grande nervosismo em relação ao crescimento econômico, porque no fim, ao cabo, Lula sabe que é isso que vai dizer se o seu governo teve sucesso, foi bem sucedido ou não. No Café com os Jornalistas, ele lembrou que ele foi zoado quando falou em espetáculo do crescimento, mas que no seu período de governo ele legou um espetáculo do crescimento, por assim dizer. O que acontece, né? Naquele período você tinha um mundo que tinha um boom de commodities e o Brasil como um fornecedor dessas commodities, agrícolas principalmente, mas também de minérios e outros tipos de commodities. Então isso impulsionou o crescimento da economia brasileira. A gente não tem no horizonte um novo ciclo de commodities que nos coloque aí nessa condição de grande exportador e, portanto, que isso consiga alavancar o nosso crescimento econômico. A gente vai depender muito do consumo interno, de investimentos aqui dentro, e para isso os juros precisariam ser menores. Só que juros não baixa por decreto e não baixa por vontade nem insistência do presidente. Tem que criar as condições para os juros baixarem, ainda mais numa situação em que o Banco Central, de fato, é autônomo em relação ao Palácio do Planalto. Então, esse vai ser um ponto de tensionamento o tempo inteiro, e a oposição, logo, muito rapidamente, quando o Congresso engrenar de vez, vai começar a fazer comparações entre o crescimento do primeiro ano do Bolsonaro e do primeiro ano do Lula. Esse é o papel de qualquer oposição, isso vai ser feito e isso certamente vai aumentar a pressão interna do PT, vinda do BNDES, vinda do Palácio do Planalto, para que os juros caiam e assim a economia ganhe alguma atração. Falando em oposição, Vera, você acha que a oposição disse que veio nesses 100 dias ou também enfrentou seus problemas? É muito interessante porque a gente tende a ficar mais focado no governo, é natural, né? Governos são os que têm que entregar, são os que são eleitos com uma plataforma e têm de ser cobradas por ela. Mas a oposição e o vigor dessa oposição também acaba por determinar o quanto que os governos vão ser pressionados a agir mais rápido e a entregar mais. Então, o que a gente viu nesses primeiros 100 dias foi uma oposição que ficou muito à deriva depois do 8 de janeiro, porque viu ali a realização de uma tentativa de golpe com tendência extremista, então muitos tentaram se dissociar daquilo e aí recuaram um pouco e recolheram os flaps. Os governadores, sobretudo, eleitos com votos de centro-direita e de direita, procuraram mostrar que eram diferentes daquilo, então se dissociar daquele momento. A gente teve uma disputa no Senado que poderia ter determinado mais dificuldades para o Lula caso o Rogério Marinho, que era um candidato de oposição, tivesse vencido e ele não venceu, então isso também segurou um pouco a oposição. E os dissabores todos do Bolsonaro, que vieram com a saída dele do governo e todas as descobertas de coisas graves legadas por ele no governo, além das que já eram conhecidas, como o uso de software espião pela ABIN, a coisa toda das joias, a questão mesmo do 8 de janeiro e as implicações de personagens bolsonaristas naquilo, tudo isso fez com que o Bolsonaro também perdesse muita massa crítica e perdesse muito apoio nesses 3 meses em que ele passou na oposição. Então, quando ele volta ao Brasil, ele já volta premido por uma série de investigações e sem aquele potencial de ser o galvanizador da oposição no Brasil que se imaginava que ele teria. Então, ele está tendo de lidar com as próprias questões e existe uma dúvida, inclusive, se ele vai ficar inelegível e, portanto, sem capacidade de ser ele o antípoda, o adversário do Lula. Então, para a oposição, não foram 3 meses em céu de brigadeiro, tanto que eles não podem fazer esse enfrentamento muito fortemente ao Lula nesse momento. E com relação aos estados, Vera, 100 dias também de governadores, né? Temos aí o balanço, o Tarcísio de Freitas também fez um balanço, agradecendo a Lula e falamos até um pouco mais cedo aqui sobre isso aqui no bloco local do nosso ponto final, e dizendo que está de braços abertos para o Bolsonaro, tentando compor aí dos dois lados. A engenharia toda do Tarcísio, né, que é um engenheiro formado pelo Instituto Militar, ele é um engenheiro de formação, tem sido essa.
como se desvencilhar da imagem de truculência do bolsonarismo, sendo ele um produto do Bolsonaro, porque o Bolsonaro inventou que ele seria candidato a governador de São Paulo, algo que ele não militou para que acontecesse, ele não tem uma história ligada ao estado de São Paulo, de militância e de atuação mesmo por aqui. Isso foi construído muito em cima da hora da campanha, teve efeito e teve sucesso porque o Bolsonaro ganhou aqui em São Paulo e é uma força aqui no estado. Então, o governador tende, ao mesmo tempo de tomar pé de um estado muito complexo, com o tamanho de um país, em termos de orçamento e de problemas, e, ao mesmo tempo, se desvencilhar dessa imagem de extrema-direita do bolsonarismo. Ele teve sucesso nos 3 primeiros meses, em parte por circunstâncias que talvez não venham a se repetir. A primeira delas, o Bolsonaro estava fora do país, então não tinha essa confrontação muito imediata dele ter de prestar algum tipo de reverência ao ex-presidente que foi seu chefe. Então ele teve 3 meses para começar o seu governo mais ou menos independentemente. Agora o Bolsonaro está de volta e ele se vê diante dessa circunstância de ter de ser fiel ao Bolsonaro ao mesmo tempo em que se mostra diferente dele. Então não é algo simples, é algo que vai sendo feito a cada pauta. Nas primeiras pautas que ele enfrentou, se saiu bem. Acho que a mais grave que ele enfrentou foi a questão toda da tragédia humana e climática no litoral norte de São Paulo, e ele mostrou muita presteza, muito espírito público e muita capacidade gerencial daquela crise, porque logo engatilhou uma série de providências, inclusive em parceria com o governo federal. Então nisso ele foi bastante bem, mas de agora em diante ele vai ser sempre confrontado pela necessidade de se afirmar como um líder de oposição ao governo federal, mesmo atuando ali em parceria em algumas coisas, e se mostrar fiel ao Bolsonaro sem ser fiel à sua parte mais bizarra. E isso é uma coisa que exige uma sintonia fina de político. O Tarcísio não é um político, mas vai ter de aprender na marra a ser um político. E nos outros estados, Vera, você vê algum outro nome despontando aí com relevância nacional? Carol, vai existir, né, essa corrida ao ouro, por assim dizer, porque muitos governadores não têm mais chance de mais um mandato e têm de vislumbrar qual vai ser o seu futuro político. Nesse grupo dos que tentam se projetar nacionalmente, algo que é muito difícil, a gente viu inclusive em São Paulo, né, o governador de São Paulo é sempre um pré-candidato à presidência, e o João Dória, acho que foi de todos os governadores que passaram por São Paulo, aquele que mais teve o afã de chegar à presidência, talvez até mais que o José Serra, que era o que eu tinha visto mais imbuído desse ímpeto. Ele não conseguiu nem ser candidato, porque as circunstâncias foram tratando de fritá-lo. Então não é algo simples você se projetar nacionalmente a partir de um governo estadual. Outros lá no passado tiveram mais sucesso, como foi o caso do Collor e tal, mas depois disso essa realidade não voltou a se repetir. Não se repetiu com Aécio Neves, que tentou muito se catapultar, não se repetiu com o Geraldo Alckmin, com o Serra, nem com o João Dória. Então você tem aí nomes postos para essa coisa de ser o nome de oposição. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que fez um vai e vem todo ali para decidir se seria candidato ou não, se elegeu na Bacia das Almas e agora quer comandar o PSDB para tentar reconstruir um partido que foi dizimado praticamente na eleição e fazer com que ele volte a ser uma força nacional e se colocar como ainda uma tentativa de terceira via no meio dessa polarização, que a gente viu que também não é nada simples. Tem o governador de Minas, Romeu Zema, que quer também ser esse herdeiro do bolsonarismo sem o extremismo bolsonarista, mas que está ali enfrentando dificuldades nesse início de mandato, como um desgaste por ter protagonizado e pilotado um pedido de aumento para o salário, para o seu próprio salário, com uma justificativa de que era difícil atrair bons secretários com um salário muito baixo, o que é verdade, mas ele fez um aumento numa vez só de quase 400%, então isso foi um desgaste que ele enfrentou.
e sem que se saiba se algum desses nomes, ou ele, ou Tarcísio, ou o próprio Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro, vão ter força para ser esses herdeiros do bolsonarismo, caso se confirme que o Bolsonaro vai ficar inelegível. Então, os estados ainda muito diante dessa circunstância dos seus governadores, nos principais deles, tentando se projetar nacionalmente, mas sem certeza de que isso vai ser possível. Vamos lá então, a música qual é? Bom, fiquei pensando aqui em várias músicas de balanço, e aí a minha memória me lembrou de um samba enredo lá de 87, quando a gente nem tinha tido eleição presidencial ainda. O que o samba enredo da Caprichosos de Pilares louvava era a Constituinte, que estava ali acontecendo e que ia legar ao país uma Constituição, mas já fazia uma cobrança em cima dos eleitos, e na época eram só deputados e senadores que eram eleitos, porque presidente da República ainda não era eleito, de que prometeram, iam ter que cumprir e não iam poder só ficar de lero-lero. Então, acho que vale também para os eleitos agora, nesses 100 dias dos seus mandatos, que tem aí entregas para fazer. Vamos ouvir. Eu prometo, ajoelhou, ajoelhou, tem que rezar. Não quero mais viver de ilusão. Você prometeu, agora vai ter que pagar. Não vai me deixar na mão. Eu estou cansado de ser enganado, papo furado e demagogia. Não vão encher o que... Lembrava desse, Carol Moran? Esse não, Vera, assim, pegou esse. Jura? Eu lembrava, cara, eu sabia de cor. Eu fui googando a letra e eu descobri, eu não lembrava que era da Caprichosa nem de 87, mas lembrava dessa letra. Ó, os cruzados, a moeda era cruzado aí. Eu não lembrava, não. Bom. A Vera tá já tá puxando o carnaval de 2024 Entendi, já pra agora. rapaz. Mal venceu Era esse. vintage. O carnaval tem que ser o ano inteiro, você tá certo. Já que vivemos um carnaval, né, em muitos aspectos nessa vida aqui, a cada dia, né, Vera? Vamos nessa então, minha gente. Obrigado, Vera Magalhães, Viva Voz, boa noite, boa semana. Até amanhã, ótima semana a todos. Beijo, Vera.